Oi, pessoal, estamos aqui na 13ª temporada do Forecast e como vocês já conheceram a nossa For, então agora a gente vai poder ter a oportunidade de falar um pouquinho com ela, vocês conhecerem toda a opinião que ela tem sobre os assuntos que nós selecionamos, mas antes disso nós vamos falar dos nossos patrocinadores. E eu queria muito agradecer a Evento Turismo que está sempre conosco, Soma Engenharia, Mabel, Saeg, Estética e Bem-Estar. Audio Center, Desafio Empreendedor e Grupo Chico. Doutora Bianca Calil, Carlos Alberto Bragueto, assessor de investimentos, Blue 3 Investimentos. Prontas, né, gente? Pronta aí, Débora? Prontíssima. Ai, olha, a gente separou aqui uma série de coisas que a gente queria trocar ideia com a Débora, que não foi fácil, né? Selecionar. Porque essa mulher tem tanto conteúdo, tanta coisa que ela sabe. O dia que a gente passou a nos encontrar nos últimos tempos, e assim, 5 minutos que eu falava com ela, é tanta coisa que sai da cabeça dela que eu virei para os meninos e falei, gente, nós temos que chamar a Débora lá no FO e tem que ter um episódio só com ela. Porque, aliás, não vai dar nem tempo de falar tudo que você sabe, tudo que você traz de experiência. Então, a gente selecionou algumas coisas aqui. Mas eu acho que uma das mais importantes é também falar sobre o espaço da mulher nessa liderança e vocês vão entender um pouquinho o contexto. Então, vamos começar por aqui. Papel da mulher na advocacia e nos espaços de liderança. Quais foram os principais desafios que você encontrou como mulher ao longo da sua trajetória profissional? Bom, meninas, eu acho que os desafios são os mesmos para qualquer mulher em qualquer espaço. A gente ainda vive uma sociedade machista, né? Essa questão do machismo estrutural está muito presente ainda, mas eu acredito que o pior de tudo é o machismo velado, aquele que a gente não vê, né? Aquilo que acontece sem que a gente perceba diretamente que está ocorrendo. Mas os desafios maiores, eu acho que a gente provar que a gente é capaz, que a gente tem competência, que é possível, no meu caso, eu estou como presidente da OAB, eu sou a primeira mulher em 85 anos de existência da minha instituição. Ah, beleza, um brinde. Primeira mulher. Um brinde. Um brinde. Gente, que muito conquista. legal. E esse aqui já é o seu segundo... É o meu segundo mandato. Então, é um avanço, com certeza, né? 85 anos é muito tempo para a gente falar de uma mulher ocupar esse espaço. Mas eu acho que, na verdade, a trajetória é construída ao longo da vida, né? Não tem como acordar e falar assim, eu quero... E esse espaço que hoje eu ocupo, eu nunca almejei. Acho que foi naturalmente sendo construído. E por questões que a mulher vive no dia a dia, eu fui postergando isso durante muito tempo. Eu estou na OAB há mais de 25 anos, eu faço parte de algum cargo, mas nunca como presidente. E há mais ou menos uns 8, 10 anos atrás, a oportunidade surgiu, mas eu estava com outras questões pessoais que, para mim, eram primordiais. Então, isso foi sendo postergado. Mas aí, em 2021, isso começou a voltar para a minha cabeça e pensar que eu precisava consolidar ideias que eu já tinha há muito tempo. Mas as dificuldades são muitas, muitas. A gente falar que a mulher é vista com os mesmos olhos que os homens são, não é verdade. A gente enfrenta grandes desafios no exercício da nossa liderança, das nossas conquistas. Eu escutei várias vezes de mulheres que a gente pensava que todo mundo é unido, isso não é verdade. A gente encontra também algumas barreiras que a gente vivencia, que são criadas por nós mesmas, né? E isso eu acho que é uma conquista que a gente precisa atingir. Eu acho que isso fortalece, né, a liderança quando a gente é apoiada por outras mulheres. Mas na minha profissão foi natural. E hoje eu entendo que não há essa rejeição no meu contexto que eu vivo todo dia. Porque a gente cria, na verdade, pontes, né? E as pessoas passam a nos respeitar. E eu acho que o sentimento maior, gente, que facilita tudo, é o sentimento de pertencimento. Quando todo mundo entende que a instituição não é de uma pessoa, que é de todo mundo. Então, eu acho que isso ajuda a liderança a ser construída. Bacana. E hoje o mercado de mulheres advogadas na cidade é grande? Eu não tenho a menor ideia disso. Não, a gente é a maioria. Nós somos a maioria. Mulheres. Nós somos a maioria. Visivelmente não dá para perceber. Não dá. Somos a maioria. E o que chama atenção é que nós somos a minoria nos espaços de liderança. Né? Mas eu estava olhando até uma reportagem de 2024, nós somos só 37% mulheres que ocupam cargo de liderança.
Então, a gente ainda falta muito para conquistar, né? Em que pese somos a maioria de advogadas, não somos a maioria de líderes na advocacia. Você está falando isso nível Minas? Minas. Ah, Minas. Tá. Olha, não tinha essa noção. Somos a maioria. Também não tinha essa noção. Que bacana. Ô, Débora, o que ainda precisa mudar na cultura da advocacia para que muitas mulheres cheguem a esses cargos de liderança? E quando você iniciou na advocacia, não imaginava, né? Você falou que não imaginava ocupar esse cargo. Na verdade, eu acredito o seguinte, que a mulher faz toda a diferença quando ela assume um cargo, entende que esse cargo é transitório e que ela tem que abrir espaço para que outras mulheres possam ocupá-lo. Então, a gente precisa identificar perfis, porque, logicamente, cada um tem a sua qualidade, os seus desafios a serem enfrentados, e nem todo mundo quer estar naquele local. Mas eu acho que o nosso papel é fundamental, quando a gente entende que nós precisamos ser voz de várias outras mulheres e ir abrindo caminhos, né? Mas a sociedade também precisa entender isso. Ela tem que entender que não existe mais essa cultura totalmente patriarcal, que a mulher precisa simplesmente ficar em casa, cuidando de filho, de marido. A gente hoje exerce multifunções, né, gente? E a gente consegue fazer isso com maestria. E uma 200 caixinhas, né? Justamente, ao mesmo tempo. E uma questão que eu percebo é que essa sensibilidade que a gente tem natural, a gente faz com que crie esse sentimento de união nos espaços que a gente ocupa. E uma outra característica que eu vejo na mulher é que nós não somos centralizadoras de tudo. A gente quer dar espaço para que cada um possa aparecer no seu contexto. E eu acho que isso também faz toda a diferença, porque acaba que você expande a possibilidade de identificar outras pessoas que possam ajudar a construir algum ideal ou alguma conquista que é conjunta, né? Coletiva. Eu acho que isso faz muita diferença. Mas voltando de novo à questão do machismo, acho que isso é educação. A gente tem que ensinar para os jovens, para as crianças, que a gente precisa entender que é necessário construir uma sociedade igualitária, entendendo que homens e mulheres juntos podem conquistar todos os espaços que existem, né, para ser preenchidos. Eu acho que essa mistura, essa conexão de homem e mulher é muito boa. Esse objetivismo do homem com essa sensibilidade da mulher abre muito caminho, né? Acho que a gente enxerga a vida com outro ângulo, sobre outros ângulos. E isso acho que muda muito. No mundo de vocês, ali da advocacia, você entende que hoje a mulher é respeitada? Bom, por exemplo, pelos advogados, homens. Aqui, hoje, vocês acham que vocês conquistaram isso ou não? Bom, Florência, existe sim ainda machismo em todos os setores, mas assim, em Araxá, a gente tem um contexto muito tranquilo nesse cenário de respeitabilidade do judiciário em relação a nós mulheres. No contexto da advocacia, eu acho que o que gera credibilidade e respeitabilidade é conhecimento. Se você estuda, se você tem poder para falar sobre o assunto, se você é uma advogada comprometida, ética, postura, sabe se portar nos locais onde você entra, eu acho que isso gera uma respeitabilidade. Mas, com certeza, eu nessa minha trajetória de 27 anos de formada, eu tive um único episódio onde eu percebi que, por ser mulher, eu estava sendo tratada diferente numa audiência. Não é em Araxá, numa comarca até próxima, mas o juiz, pelas suas convicções religiosas, ele tem o entendimento de que mulher tem que ficar cuidando da família em casa. E nesse contexto todo, enquanto eu não falei isso para ele na audiência, ele não mudou a postura comigo. Eu falei para ele, falei, doutor, o senhor está me tratando assim porque eu sou mulher. Mas eu não tenho nenhum pingo de medo de estar falando com o senhor, porque eu tenho que falar de igual para igual. Eu estou aqui por conhecimento de causa. Eu trabalho nessa área há mais de 20 anos. E o senhor tem que me respeitar. Só a partir desse momento que ele desligou a chavinha do machismo e seguiu com a audiência. Mas eu, Débora, nunca enfrentei esse cenário em outros espaços, sabe? Mas eu acho que ainda existe, sim. O olhar ainda é diferenciado em alguns setores, sim. A gente vê isso no setor de empreendimentos, no setor de empresas em geral. São poucas líderes que ocupam esse espaço de CEO, um espaço de... Vamos falar, espaço de caneta, de tomada de decisões. Ainda há uma resistência em todos os lugares nesse sentido, né? Eu acho que você já respondeu a minha pergunta, que era justamente, Débora, de você ter percebido que em algum momento você precisava provar o seu conhecimento para que um colega, né, que um homem fizesse
te respeitasse por você estar ali enquanto advogada, mulher, enfim, é isso. E como é que foi isso? Na verdade, o que eu percebo, gente, é que nós precisamos falar mais sobre isso, né? Às vezes a gente passa por algum contexto e a gente finge que não viu. A gente tem que mostrar que a gente viu e que a gente não aceita aquele tipo de postura. E eu percebo, pelo menos no cenário que eu convivo de uma forma mais natural, que as mulheres têm demonstrado isso de uma forma clara. Olha, eu não gostei desse seu comportamento. Esse seu comportamento é machista, esse seu comportamento já não cabe mais na sociedade atual. E as mulheres têm ocupado seus espaços ao longo do tempo, mas ainda há muito a se provar, né, gente? Há muito a se conquistar. Por isso que essa união, eu acho que é muito importante, né? Mas existem, sim, vários homens que também nos apoiam. Pessoas que entendem que é possível caminhar juntos. E esses homens merecem ser valorizados, né, em razão desse contexto todo. Eu tenho uma cliente que eu atendo ela na reprogramação mental já tem mais de 1 ano. Só que ela é uma advogada nova, né? Atuando no mercado nova. E ela passou por um desafio há um tempo atrás com um parente de um cliente dela. E foram as 2, 3 experiências que ela vivenciou com essa família, na minha opinião, foram bem pesadas ou humilhantes, enfim, nesse sentido, né? E isso está trazendo várias consequências para ela. E aí a gente estava falando sobre isso essa semana e ela vai ter um encontro com a família numa próxima reunião essa próxima semana. E eu falei para ela, como é que você está se preparando para isso? Ela me falou, olha, enquanto você não for lá e não enfrentar e se posicionar, se essa situação... você pode até não encontrar com esse cara mais, mas você está fugindo de uma situação que ali na frente você vai ter que enfrentar outra vez, né? E aí entra um pouco essa minha pergunta agora. Para essas profissionais que estão entrando no mercado hoje, que já se formaram e que vão começar a conquistar os seus primeiros clientes, seja dentro de empresas, seja em escritórios particulares, enfim, qual que é o seu conselho? Bom, eu particularmente acho que para que a gente tenha segurança, a gente tem que ter conhecimento. Porque aí você entra e sai de qualquer local, né? E eu entendo muito a jovem advocacia, a maioria deles foram meus alunos, então eu tenho um carinho muito grande por eles. E eu já fui uma jovem advogada, e a gente enfrenta até pessoas que falam assim, nossa, mas você vai advogar no mundo de tantos advogados, você vai ser só mais uma. E isso não é verdade. Porque a gente vai, na verdade, ao longo da vida, se identificando, né? Onde eu gosto de trabalhar, onde eu me sinto tranquila para atuar, onde eu gosto de... né? Filtra, né? Justamente, onde, na verdade, eu vou me realizar como profissional e também como pessoa. Então, eu particularmente acho que é estudando, me preparando mesmo para poder exercer a advocacia e enfrentando todos esses desafios de cabeça erguida. Não é porque eu acabei de formar que eu não posso sentar numa audiência com um advogado que já tem 30 anos de formado do lado de lá, se eu conheço do que eu estou falando. Então, eu acho que é buscando cada vez mais conhecimento. O direito é muito dinâmico, gente. Não dá para formar e parar de estudar. A gente estuda todos os dias. Então, se a gente permanecer sempre atualizado, eu acho que é uma ferramenta que ninguém te tira. Então, se o juiz, eventualmente, não te tratar bem, se você conhece da lei, ele vai ter que recuar. Ele vai precisar te respeitar. Eu acho que o conhecimento, nesse caso, é a melhor arma para tudo. Sim. Inclusive, eu mostrei para ela ontem um vídeo que eu vi no Instagram de uma advogada, não sei se você viu isso, mas eu vou te passar. É uma juíza e um advogado questionou uma postura dela e ela precisou de parar e se posicionar de uma forma muito clara para ela ter a atenção e o respeito dele na hora. É um vídeo curtinho assim, mas super interessante, depois eu vou te passar. Mas eu adorei a forma como ela conduziu o negócio. Sim. Porque ela falou, não, ela quis dizer o seguinte, não, eu sei do que eu estou fazendo, eu sei do que eu estou falando e eu não permito que você faça isso. Sim. E não porque ela estava fazendo só no papel de juíza, mas você vê claramente que ela estava fazendo o papel de respeito. Era isso que ela estava exigindo dele na hora, entendeu? Mas, Florência, eu já passei por isso.
no sentido de pessoas quererem que você pratique um ato que vai em desacordo com o que você acredita, desacordo com seus princípios e valores. E eu precisei falar, olha, o dia que você estiver sentado no meu lugar, você faça isso, que você acha que está certo. Enquanto eu estiver aqui, eu não vou fazer porque eu não acredito no que você está propondo. Isso vai contra os meus valores, as minhas crenças, e eu acho que é muito caro você trocar tudo que você acredita por, sei lá, um benefício pessoal e tal. E eu tenho essa convicção. Se eu tiver que negociar valores, eu tô fora. Isso não cabe no meu perfil. E eu precisei fazer isso. É bom ser assim? É péssimo. Porque acaba que você tem que se colocar num local de hierarquicamente superior à pessoa para que ela te respeite. Isso é ruim, né? Mas não é a maioria. Graças a Deus, ao longo desse período, foram mínimas as situações onde foi necessário me posicionar nesse sentido. Mas é por ser mulher, fica nítido. Você percebe na hora. Você pensa assim, se fosse homem, não estaria falando comigo dessa maneira. Entendeu? E as pessoas também, às vezes, querem te diminuir para você, sim, sim, justamente. E às vezes ficar sem graça, e às vezes a gente enfrenta isso com mulher, viu, Renata? Com mulheres que, ao invés de pegar na sua mão e falar, eu quero ser a próxima, não, eu quero o seu lugar. Nossa. Isso é o pior. É o pior. Né, gente? A gente precisa de conscientizar essas mulheres nesse sentido. Se eu tô aqui hoje, eu quero que tantas outras venham. Eu só abri um caminho. Um caminho que pode ser trilhado por várias pessoas. Mas aí é querer não correr o caminho todo que a gente percorreu, né? Que é um caminho longo. Você é merecedora, né? Sim. E não é. E eu acredito que não é assim, ó, eu nasci, eu quero ser isso. É uma construção. Sim. E ao longo da vida, nem tudo que a gente quer, a gente consegue, né, gente? Porque às vezes a vida nos molda. Você não tá em Araxá agora, Flor? Não foi uma escolha. Foi uma necessidade, né? Então, às vezes, a gente sai do nosso caminho por necessidades, né? E acaba que... Eu acredito muito também que não é o nosso tempo. É o tempo que já está preparado para que seja naquele momento, ou por Deus, ou em razão da lei do universo mesmo, que eu acredito muito, que tudo aquilo que a gente emana volta para a gente em dobro. Então, eu procuro sempre fazer o bem, me coloco sempre no lugar das pessoas, tento exercer empatia todo dia. Claro que a gente não é perfeita, a gente tem situações que a gente acaba depois pensando, por que eu fiz isso? Eu podia ter feito daquela maneira, né? Mas, assim, estar nesse cargo tem me trazido um crescimento pessoal e profissional que eu acho que eu nunca teria alcançado. E a gente alcança na marra, né? Não é na vontade total, não. Mas isso eu acho que eu tive grandes conquistas nesse caminho. Como pessoa, principalmente. Muito bom. Muito legal. Por falar na OAB, né? Muitos acreditam que ela é só uma entidade corporativa, né? Mas na prática, qual que é o papel da OAB na sociedade? Conta pra gente. Bom, a sociedade, acho que grande parte da sociedade acredita que é um órgão corporativo, né? Como vários outros existentes. Ou seja, a OAB cuida da advocacia, cuida da valorização da advocacia, das prerrogativas e tal. Mas o papel da OAB é muito amplo. A OAB, na verdade, é uma entidade que ela defende os direitos individuais, direitos coletivos, o Estado de Direito, a democracia. Ela fica fiscalizando a aplicabilidade das leis. Então, a gente pode perceber nas matérias de jornal, por exemplo, quando é um assunto polêmico, sempre tem um representante da OAB ali, porque ele está ali para garantir os direitos da sociedade. E, para além disso, ela tem função social. Então, a OAB, ela contribui muito, até por ausência de políticas públicas, com a sociedade em geral. Não é só levando só informações, que também são relevantes, né? A gente ainda tem uma população muito carente de conhecimento de direitos, né? A gente percebe que, às vezes, a gente fala um assunto que, para nós, é um assunto tão normal, mas aquela pessoa nunca ouviu falar, isso vai transformar a vida dela. Uma concessão de um benefício, por exemplo, ou, eventualmente, ela está lá cuidando daquela criança, ela pode ter uma tutela. Então, assim, são várias questões que a gente pode contribuir. Mas a gente percebe que a OAB ela pode construir pontes, que são pontes muito grandes, que geram grandes projetos e projetos que têm afetado diretamente, de uma forma positiva, a sociedade como um todo. E a gente conversava antes, né? Acaba que vira um vício. E acaba que você fala, nossa, eu fiz isso, mas agora eu quero fazer mais isso. E não só para a advocacia, mas para a população em geral, né? E acaba que aproxima a sociedade da nossa classe, dos advogados em si, né? Traz visibilidade para a nossa classe como um todo. Com certeza. Né? Bem legal, né? Ô, Débora, quais os projetos ou comissões que a OAB
tem mais próximos da população? Mais proximidade da população? Nossa, um monte. Nossa, tem muitos. Então conta Eu não quero aqui, gente, deixar ninguém de fora, mas eu vou falar, porque são muitas comissões e é muita gente trabalhando. E para deixar claro, gente, o trabalho da OAB é voluntário. Ninguém recebe R$1. Eu não ganho nada, a diretoria não ganha nada, nenhuma comissão recebe nada. Então, a gente vive da advocacia, né? A OAB, na verdade, ela é exercida concomitantemente com o exercício da advocacia. Então, além de eu ter meu escritório, eu também estou como presidente da OAB. Mas um dos primeiros projetos da minha gestão que alavancou e, na verdade, a gente conseguiu atingir 3.000 crianças da rede pública municipal, estadual e das escolas particulares, é o projeto Direito na Escola. Tem uma comissão que chama Direito na Escola, que leva cidadania para dentro das escolas, falar de direitos e deveres para os alunos. E um projeto que a gente desenvolveu junto com a Academia Araxaense de Letras. Então, a academia nos procurou, na época, querendo criar a Academia Juvenil de Letras e entendeu que o Direito na Escola poderia auxiliar nesse projeto. Essas crianças escreveram uma redação. Nós corrigimos essas redações, 3.000 crianças, e identificamos essas crianças e adolescentes que poderiam ser um membro da Academia Juvenil de Letras. Mas o projeto inicial era esse. Mas junto com essas redações vieram inúmeros pedidos de socorro dessas crianças. Então, isso mobilizou muito todo mundo que participou desse projeto. E aí, a gente começou, por meio desse projeto, a construir pontes com várias entidades, onde a gente viu que precisava ali de ajuda. Ação social, Secretaria de Educação, chamava um profissional liberal, uma psicóloga, uma psiquiatra, tal, e ajudando tudo isso. Esse é um projeto maravilhoso. Conta pra gente um pedido de socorro. Criança que estava sendo molestada. Nossa. E não falava pra ninguém. E sabe o que é mais engraçado, gente? A gente tem, talvez na correria, naquela necessidade de cumprir aquilo que é determinado, no que se refere às professoras, o olhar para fora da sala de aula não existia em alguns locais. Então, por exemplo, me chamou muita atenção um menino que chegava atrasado todos os dias na aula. E um dia a gente perguntou para ele por que ele chegava todo dia atrasado. E todo dia ele levava bronca. Porque antes de ir para a escola, ele não tinha mãe, só pai. Ele tinha que levar os 2 irmãos para a creche. E um deles, uma criança com necessidades especiais. Então, ninguém nunca perguntou para ele por que ele chega atrasado. Ele só levava bronca. Então, gente, tudo isso, acho que faz parte essa escuta ativa, né? Esse é um projeto. Um outro projeto maravilhoso da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência. A gente conseguiu fazer com que as associações e entidades começassem a conversar umas com as outras, identificasse o que uma pode ajudar, e entendemos a necessidade, que era geral, de ajudar na capacitação das professoras de apoio das escolas. E aí a gente procurou a Secretaria de Educação, conseguimos 11 profissionais liberais que, de forma voluntária, fizeram um curso de capacitação, foram 2 dias de curso, para mais de 180 professoras da rede pública. Então, também foi maravilhoso, transformou vidas. Um outro projeto que, para mim, pessoalmente, foi muito bacana, na época da pandemia, eu sou ariana, não sei se alguém aqui é ariana, eu não consigo sentar e ver televisão, então eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Eu sou muito dinâmica. E na época da pandemia, eu falei, gente, eu vou precisar estudar. O que eu vou fazer na pandemia? E eu fiz um curso de justiça restaurativa, que é uma justiça inovadora. A gente está acostumado com uma justiça que pune, né? Fez uma coisa, vamos punir. Então, a justiça restaurativa, ela quer ver o porquê que a pessoa chegou a fazer aquela coisa. E aí, a gente resolveu fazer um projeto dentro do presídio, que é o projeto Remissão pela Leitura. Então, eles leem o livro, fazem uma resenha, nós corrigimos a resenha, e eles ganham 3 dias de pena, né? E a gente vai para dentro do presídio, conversar com eles, criar reflexões para mostrar que é possível transformar a vida de uma maneira completamente positiva, porque a gente não quer que essas pessoas voltem para a sociedade para praticarem de novo o mesmo crime. Esse projeto é um projeto que a sociedade, no primeiro momento, mandou inúmeras mensagens para a gente de forma negativa. Ah, vocês estão abraçando bandido. É o contrário, nós estamos preocupados com essas pessoas que estão lá e que vão voltar para a sociedade. A gente quer que elas voltem um ser humano melhor. E é um projeto que tem trazido para a gente também grandes conquistas, sabe? De pessoas pedindo ajuda e falando, eu não estou aqui porque eu quis. E contando essa história que a gente não conhece por trás de tudo que aconteceu. E são pessoas que estão pedindo socorro também, que querem sair
dessa vida. Eu não estaria ali se eu não estivesse no cargo que eu estou hoje, né? Então, são oportunidades que a vida tem me apresentado, que de alguma forma a gente tem conseguido, e tudo não é feito no individual, é tudo coletivo, é muita gente envolvida em tudo isso, a diretoria toda, pessoas da comissão, e aí a gente consegue ir mobilizando a sociedade também para ter um olhar diferenciado para tudo isso, né? Então, tem grandes empresas ajudando, são projetos, por exemplo, recentemente, não sei se vocês têm acompanhado, o golpe do falso advogado, que as pessoas têm caído, assim, todos os dias. A média em Araxá são 10 golpes diários. Nossa. 10 golpes diários. A gente tem notícia de uma pessoa que transferiu R$70 mil achando que estava conversando com um advogado. Mas isso é só em Araxá, não, né? É nacional. Nacional. E aí, o que a gente fez? Vamos fazer uma parceria com a Polícia Militar, uma parceria com a Polícia Civil, uma parceria com o PROCON. Criamos uma cartilha, criamos um grupo para debater o assunto, para a gente tentar minimizar e ajudar a sociedade para falar, ó, não acredite, vai no escritório do seu advogado, pergunte. Porque as pessoas faziam isso. Elas entram no processo, porque a maioria dos processos são públicos. Elas buscam as informações, printam o que está acontecendo, printam o seu rosto no WhatsApp, então tá lá achando que tá conversando com a Débora. O processo realmente existe. Aí joga lá e fala, olha, saiu o seu dinheiro, mas a gente precisa de fazer o pagamento de uma guia para liberar um valor, tal. E a história é muito convincente, porque ele tá vendo o processo. E a pessoa faz o depósito. Eu já recebi lá em casa, Débora, uma cartinha em nome do meu pai, por ele ser aposentado e tal, falando justamente isso, que tinha um dinheiro para ser recebido, e dá o nome do escritório, o escritório liga lá, né, o telefone que tem em nome dele, enfim. E é algo, assim, cruel, né? Porque quando você não tem uma pessoa que pense por você tem um idoso ou uma pessoa que não tem o conhecimento, que não tem um pouquinho de malícia para falar assim, peraí, deixa eu ver, né? Que não procura. Se está correto, né? Eu fiquei, assim, chocada. Eu falei, gente, onde nós vamos parar? Meu né? cunhado caiu. Olha aí. Recebeu. Aí mandou pro Cláudio, né? Falou, saiu a decisão, nós ganhamos e tal. E o Cláudio falou assim, mas como? Eu vi o processo ontem. Olha aí. A sorte, né? Aí o Cláudio falou, liga pra advogada. Aí ele ligou, não era ela. Mas assim, com a foto dela, com o processo, número certinho. Justamente. Que coisa, né? E na verdade, o que a gente tem feito, a gente vai identificando os problemas, as necessidades da advocacia, as necessidades da sociedade, e a gente vai criando comissões de acordo com as necessidades que vão surgindo. Porque de nada adianta criar uma comissão que não vai ter eficácia nem eficiência, né? Recentemente, a gente também tem sido procurado muito por idosos que estão carentes de apoio familiar mesmo, sabe? Então, a gente também está vocacionando, né, várias pessoas, porque a gente tem que encontrar perfil de gente que quer trabalhar. Para a gente tentar criar uma comissão também voltada para os idosos, porque eles estão carentes demais de apoio, até de tratos e tratamentos normais, diários, de cuidados básicos. A gente tem agora uma comissão de filantropia que identifica os locais onde vulnerabilidades para a gente poder fazer campanhas e auxiliar esses locais. E Araxá tem muitos. Ô Débora, e isso é uma parceria, Como que funciona? São só os advogados ou a sociedade, do modo geral, poderia participar de um grupo filantrópico desse aí? O que a gente faz é o seguinte, nas comissões são só advogados inscritos aqui na 33ª subseção, né? Aqui em Araxá. Mas a gente tem apoiadores dos projetos. Então, a gente tem projetos junto com a Maquem, a gente tem projetos com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Ação Social, com a Secretaria de Educação, com o projeto agora A Flor da Pele. Então, as pessoas vão procurando, olha, estou precisando disso, onde você pode encaixar aqui? E a gente sempre se encaixa. Então, por isso que eu disse que em grupo, em parceria, a gente tem um alcance muito maior. E a gente acaba descobrindo necessidades e vulnerabilidades sociais que a gente nem sabe que existia, gente. Que a gente fica muito acomodado na vida que a gente tem e acaba que passa despercebido, né? E são coisas que estão, assim, para ontem, não tem como esperar. A gente precisa ajudar. A gente não pode fechar os olhos, né? Justamente. E os advogados
advogados são muito solidários nesse sentido, né? A gente tem, e detalhe, não só para a sociedade, a gente tem muitos advogados que também precisam de ajuda, né? A jovem advocacia, a gente tem uma comissão da jovem advocacia, chegar e iniciar um trabalho do nada. O que a gente vê na faculdade, ninguém ensina ninguém a advogar. Pega a teoria e joga e fala, vai lá. Né? E não é fácil. Então, a gente tem todo esse apoio lá na UAB, as pessoas ligam, às vezes pega uma ação, Débora, eu peguei essa ação, assim, o que você acha que eu faço? Liga para os outros diretores, a própria comissão está preparada para isso. A gente passou pelo processo os processos físicos se tornaram eletrônicos. Isso para a gente foi muito difícil, começar tudo do novo, né? Então, a gente precisou trabalhar muito para a gente entender como que era essa transição. Até hoje, a gente faz um apoio também para a advocacia mais antiga, que tem dificuldade com o digital. Então, tudo que a gente pode fazer para criar esses vínculos, e eu acho que isso é muito bom, porque a gente troca grandes experiências, né, com as pessoas mais velhas. Aproxima isso é muito bom. Sempre tem alguém para ensinar alguma coisa para a gente. Então, a gente tem feito essas questões dessa forma, sabe? Vão surgindo necessidades, a gente vem criando projetos. E sempre em parcerias. O legal muito que bacana. Eu percebo é que vocês estão em busca de solução. Isso, né? Sempre isso. Em busca a gente de uma sempre solução tenta isso. Ali. Agora, a demanda da advocacia é diária. A gente sempre tem questões diárias que a gente precisa de ajudar, sabe? A gente enfrenta dificuldades em vários setores. Às vezes, no próprio exercício da advocacia, existem pessoas resistentes a deixar aquela pessoa e buscar os direitos da outra. Então, a gente sempre acode, todo dia a gente apaga o fogo. Mas é muito gratificante o que a gente faz. E você entende hoje que quantos % dos advogados de Araxá estão envolvidos nesses projetos, nessas comissões? Acredito que, sei lá, 30%. Nem isso, nem 20%, eu acredito. Porque ela falando, parece que tanta gente, né? Não é, mas assim, é tão engraçado. Às vezes, nós fizemos uma combinação há pouco tempo, assim, de que cada evento que a gente fosse, a gente levaria um novo, uma pessoa que nunca foi. E isso tem dado tão certo, porque a pessoa vai e fala, nossa, eu não sabia que era tão legal. No presídio foi muito engraçado, muita gente tem muita resistência, né? Porque, de fato, é um local de energia muito pesada. E aí, no dia que a gente foi fazer esse evento, não sei se vocês conhecem o Projeto Alma. Não. Da doutora Patrícia, da doutora Fernanda, e tem mais outros integrantes. O projeto é maravilhoso. Elas recitam poesias que tocam na alma, depois elas cantam. A gente levou o projeto lá para dentro do presídio, nesse dia do lançamento do projeto Remissão pela Leitura. E aí não teve ninguém que não chorou. Eles, nós, todo mundo. E quem foi com medo falou assim, Débora, que isso? Nós chegamos com os ombros pesados, saindo de lá flutuando, porque as energias foram equilibradas, sabe? Então, assim, são coisas que a gente percebe que se você tocar uma pessoa, tá valendo. É uma pessoa que você tá tentando mudar de lado, né? Fazer com que ela tenha uma vida diferente. Então, acho que é um trabalho bem legal. E quem vai... Aí fica. Fala, não, eu quero... Onde que eu posso me encaixar? Né? É isso. E a pessoa tem que se identificar. Às vezes, eu não gosto de trabalhar nesse setor, eu gosto daqui. Ela identifica e vai. Claro. Mas é porque dá a impressão, né? De que ela tem, sei lá, 60%, 70% dos advogados envolvidos no negócio. Gostaria que fosse. Eu acho que daria para fazer ter um alcance muito maior. Mas eu tenho essa esperança que um dia aconteça. Mas você vê uma escalada maior de... Sim, isso tem acontecido. Isso tem acontecido de forma natural. Às vezes a pessoa tem receio de dar o primeiro passo. Uma questão que é importante falar. A nossa profissão é de muita formalidade, né? Então, as pessoas afastam. E eu tenho falado isso muito. Falo, gente, a gente não pode ter... A gente tem que ter postura. É diferente de ser formal. Então, o que a gente precisa é justamente tirar essa formalidade para que as pessoas possam chegar. Tanta gente fala assim, nossa, Débora, eu morria de vergonha de vir aqui. Eu achava que não me cabia no contexto, tal. Às vezes a pessoa fala, não conheço ninguém. Gente, você me conhece? Senta na minha mesa. Qual o problema? Senta com fulano. Então, a gente vai quebrando esses paradigmas que foram criados ao longo de uma vida toda, né? Claro que a profissão exige algumas questões em razão da respeitabilidade, da forma com que os processos são conduzidos. Mas isso não quer dizer que eu não posso ter a mesma proximidade da outra pessoa, né? E nem tratá-la mal porque ela está do lado de lá da mesa, né? E hoje a tendência, gente, não é resolver conflito inflamando os ânimos. É muito pelo contrário. É justamente tentar resolver tudo de uma maneira amigável. Vocês acham que a sentença do juiz resolve o problema de vocês? Nunca. Você imagina numa demanda de família? O juiz decidiu, vai ficar a guarda pro pai.
a briga continuou. Às vezes inflamou mais ainda. Não Verdade. dá. Se aquelas pessoas não entenderem que elas são os principais protagonistas para resolver o conflito delas, não é o judiciário que vai resolver, né? E nós somos um país demandista, muito demandista. O pessoal gosta de ação, adora entrar com processo, né? E isso é muito ruim, os processos são demorados. O desgaste psicológico é muito grande, emocional muito grande. Custa a questão física e mental, né? A saúde física e mental. Imagina. Né? Então, a gente está quebrando paradigmas ainda para a sociedade entender isso. E como que é isso a nível nacional? Não, eu acho que isso é uma busca constante, sabe? Mesmo porque... As outras, como é que vocês são regionais? Como Na é que verdade, a gente é ligado ao AB seccional, que é de Belo Horizonte, e nós temos 251 subseções no estado de Minas Gerais. Então, isso é um contexto, é uma campanha lançada a nível estadual e ela é esparramada para todos os cantos de Minas Gerais. E a gente tem que fazer isso para desafogar o judiciário, né, gente? A gente tem demandas uma que... estimula a outra, incentiva a outra. Sim, é isso. Que bacana. Débora, tem quanto tempo que você é formada? Eu formei em 98. O subidoso, viu? Eu também formei em 98. Segundo a Gladys, Segundo a Gladys, é subidona. Somos, Gladys. Qual foi o momento da sua carreira que você entendeu qual era o seu papel nesse mundo? Foi lá atrás? Bom, a minha mãe me conta que eu sempre fui uma criança extremamente justiceira. Onde tinha um problema, eu estava lá para tentar resolver. Ela fala isso. Débora, não tem base, era desde criança. E eu realmente acho que eu não me vejo em outro lugar. Não me vejo. E realmente é assim. Às vezes eu estava visitando alguém no hospital, dava problema, eu ia lá, resolvia. Né? Então, eu acho que isso já vem de muito tempo. Mas, assim, o meu papel no mundo, eu acho que eu entendi quando eu não tenho que só resolver aquele processo que chega para mim. É quando, além de resolver o processo, eu consigo ajudar as pessoas nos problemas por trás desse processo. E elas seguem a vida de uma forma mais tranquila. Eu sempre tive uma advocacia mais humanizada. E eu não trabalho só com direito de família, né? Em todos os setores. Eu trabalho em toda a área civil. Mas eu sempre tive essa sensibilidade, sabe? De atender as pessoas com carinho, de ver qual que é a necessidade real dela. Às vezes eu mando a pessoa embora. Falo, olha, você está me procurando, você não precisa de mim, você precisa de um psicólogo. Você está me procurando, você precisa de um contador. Você está me procurando, você precisa... Então, a gente tem que fazer isso. Eu não tenho que pegar a pessoa para ganhar dinheiro às custas do sofrimento dela, né? Então, eu acho que o nosso papel no mundo é quando a gente consegue, de fato, ajudar alguém e fazer com que ela tenha uma vida mais tranquila, mais leve. Criar uma questão positiva naquele cenário tão pesado. A gente trabalha com o problema o dia inteiro, né, gente? 24 horas com o problema. Então, se não for assim, eu acho que fica muito pesado a advocacia. Eu ia te perguntar, você sente esgotada em fazer isso? Alguns atendimentos, sim, é natural, né? E às vezes a gente ouve assim, é igual médico, né? A gente se atende e vai pra frente. Não é bem assim. Você se envolve, não tem jeito. Você se envolve, sim, porque às vezes a injustiça é latente. Você tá vendo ali o que tá acontecendo, você quer ajudar, e às vezes o cenário não é tão bom como você gostaria, e a gente sofre junto. Então, tem atendimentos que são muito, são pesados, sabe? Mas também são trazem lições pra gente, né? A gente passa a dar valor em tantas coisas. Eu lembro de uma vez, eu era recém-formada. Eu atendi um senhor que trabalhava na reciclagem de lixo. Ele ganhava, na época, menos que um salário mínimo. E sabe por que ele me procurou? Para adotar uma criança. Mas isso não era só, não. Ele queria uma criança que tinha um tumor cerebral, que tinha prazo de vida já determinado. E aquilo me tocou de uma forma. Eu falei, mas por que, seu Francisco? Ele falou assim, porque eu acabei de perder a minha filha com esse problema. Então, eu tenho condições de cuidar dessa que está morrendo. Gente, aquilo lá, eu me senti uma formiga no meio do mundo. Eu falei assim, não, a gente precisa fazer alguma coisa no mundo. A gente tem muito mais condições que uma pessoa dessa. Olha a grandeza desse homem. E ele ficou com ela até ela morrer. Conseguiu adotar, cuidou dela. Então, assim, a gente tem muitas pessoas boas. O que a gente precisa é unir essas pessoas em prol do bem. Né? E quando a gente ocupa espaços de liderança, tem um programa como esse, a gente identifica com as pessoas e a gente atrai outras para a gente seguir com essa corrente. Né? Eu acho que isso é muito importante. Né? Como é que você se motiva, né, para resolver? Eu fiquei motivada. Como é que você se motiva a resolver tantos problemas, né, tantos desafios num cenário difícil como a gente está vivendo hoje?
Eu levo tudo assim, ó. Eu penso que isso é uma construção que vai me fazer um ser humano melhor, que vai fazer com que eu cresça tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E, de fato, eu desenvolvi habilidades e competências que talvez eu não desenvolveria. Uhum. Eu sou muito impulsiva. Talvez pela minha, sei lá, se meu signo e tal. E eu tive que aprender a não ser impulsiva. Entender que, às vezes, o silêncio é a melhor resposta. E eu sofri muito com isso até eu entender. Porque você fica engasgada na hora que você precisa falar. Mas você fala assim, se eu falar isso, eu vou desconstruir isso. E eu preciso esperar o momento para ser dito. Então, assim, eu acho que é quando a gente entende que isso é necessário, faz parte do seu processo de construção como ser humano. E que esse processo de construção não é só individual, ele é coletivo. Tem um monte de gente por trás de você que precisa que você fique ali para continuar abrindo caminhos, para continuar desbravando, ajudando as pessoas, ajudando a advocacia. Eu entendo nesse sentido, sabe? Tem hora que você pensa, o que eu tô fazendo aqui? Com certeza. Tem hora que fala... Meus pais falam muito isso para mim. Quando eu fui colocar meu nome à disposição de novo, os meus pais falaram assim, Débora, você tem certeza? E eu tinha muito mais do que certeza mesmo, porque questões externas da OAB estavam sendo envolvidas no cenário eleitoral e com uma questão de viés machista muito grande também. E ali eu tive certeza que eu tinha que continuar, enquanto muita gente queria me desencorajar. Eu falei, gente, se eu recuar, eu não estou recuando Débora, eu estou recuando com todas as mulheres que acreditavam que tudo poderia ser diferente, e tantos homens também que me apoiam até hoje. Eu tenho grandes pessoas que são homens e que são extremamente idealizadores dos projetos da OAB, mesmo estando uma mulher à frente. E isso é muito importante. E por vezes, gente, eu preciso chamar um homem para me ajudar. Eu falo, eu penso isso, mas eu quero ouvir o que você fala, o que você pensa, porque às vezes o que ele pensa eu não estou enxergando, né? É importantíssimo isso, né? Ô, Débora, e como que você concilia as pressões do cargo, né, que você ocupa, com a coerência entre o que você é e o que você acredita? Com aquilo que eu disse, para mim, em primeiro lugar, são os meus valores, os meus princípios e aquilo que, de fato, eu quero me entender como pessoa, né? Eu sempre penso assim, gente, de que forma eu quero ser vista? E vista por todos. Então, no meu comportamento, eu sempre penso nisso. Quando eu morrer, o que as pessoas vão falar de mim? Então, assim, e se eu fizer isso, eu vou dormir à noite? Eu sempre penso isso. Então, às vezes, eu causo indisposições porque as pessoas querem que eu faça alguma coisa que eu não acredito, que eu não acho que é certo. E a minha função é coletiva, ela não pode ser individual. Às vezes, o que é coletivo me prejudica. Porque não é o que é bom para mim, Débora, mas é o que é bom para a maioria. Então, tem que ser o que é para a maioria, né? Então, eu acho que tem tudo a ver essa questão de convicções pessoais com valores. Eu tenho alguns valores que eu não negocio nunca. O primeiro deles é gratidão. Eu sempre tive isso comigo, gente. Eu lembro de tudo que eu preciso agradecer de manhã, que eu acordo e falo, gente, obrigada por essa oportunidade, por isso. Lealdade, que eu acho que isso forma caráter. Para mim, lealdade e caráter andam juntos. A questão da empatia, que eu acho que a gente tem que saber se colocar no lugar do outro para a gente entender um pouquinho antes de julgar, né? Porque é muito fácil se apontar para as pessoas sem saber o que está acontecendo com elas, né? Então, acho que isso gera uma questão de escuta ativa muito necessária. A gente estava falando disso. As pessoas estão carentes disso demais a conta. Às vezes, a pessoa só quer ser ouvida. Você não precisa falar nada. Escutou, ela tá feliz, então te agradece, te beija. Você fala, gente, eu não fiz nada. Mas ela precisava disso. E respeito. Né? Respeitar as pessoas, independente de qualquer coisa. Até divergência de opiniões, na eleição, pessoas com outras ideologias. Problema nenhum, isso é democracia. Né? O que não dá para a gente admitir são, como que eu vou falar? Ofensas a padrões e princípios e valores. Acho que é isso. E é uma construção diária, né, gente? Nessa questão de ser humano, não é? E no mundo que a gente vive hoje... a gente tem que tentar todo dia ser melhor que ontem. Exatamente. E não é fácil. Não é fácil. Não. E a gente erra no meio do caminho, né? A gente erra. Às vezes no meio da pressão... Aprendi também a contar até 1000 antes de tomar alguma atitude. Então, assim, isso pra mim não transformou a minha vida, sabe? É importante. Como boa ariana que né? Bem por aí. Débora, eu trabalho com autoconhecimento num formato talvez um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas, mas é o autoconhecimento no sentido de você descobrir
não só quem você é, quem você estava sendo, mas para onde você está indo dentro desse contexto da reprogramação mental. Hoje, quando você olha para a sua carreira, até onde você chegou, como é que você entende que esse autoconhecimento, o quanto você sabe quem é você, te trouxe até aqui? Flor, eu posso te dizer que eu descobri quem eu era recentemente. Deve ter sido o dia que eu te dei palestra, não foi? E é engraçado, é pela dor que a gente descobre quem a gente é, né? Bom, comigo foi assim. Mas assim, eu acredito que as nossas escolhas, as nossas atitudes é que vão desenvolvendo ao longo da vida qual vai ser a nossa caminhada, qual vai ser o nosso propósito. Eu não acho que a gente nasce assim, meu propósito é esse. Eu acho que ao longo da vida as coisas vão sendo desenhadas, mas claro que nós somos as principais responsáveis por esse caminho que vai ser construído, né? Escolhas, atitudes e consequências. Sempre penso nisso, sempre. E minha mãe sempre falava isso, desde a época de adolescência. O que você fizer, você que vai colher essas consequências. Eu não vou estar aqui para te ajudar nessa colheita aí, se você desviar do caminho. Então, eu continuo com esse... Quando eu vou fazer alguma coisa, eu vejo até a cara da minha mãe brava na adolescência. Mas, assim, a questão do autoconhecimento. Num dos momentos mais difíceis, que envolveu, além de uma questão profissional, questões pessoais, onde eu estava muito sofrida no sentido de decepções com pessoas, onde tudo que você construiu na sua trajetória de trabalho, as pessoas querendo desconstruir com mentiras, inverdades. E eu sou muito transparente com as pessoas, sabe? Todo mundo sabe se eu gosto ou não gosto dela. É impressionante, porque eu sou muito transparente. E aí, nesse dia que eu estava muito triste, magoada, mesmo uma sexta-feira, meu marido falou assim para mim: Débora, você tá sofrendo por quê? Desse jeito. Por que você tá sofrendo desse jeito? Menina, lembre-se quem você é. E aquela frase ficou na minha cabeça a noite inteira, aquele negócio também. E eu mal, não dormi nada essa noite. Falando. Eu acordei de manhã e falei assim, gente, ele tem toda razão. Eu não tenho nada a ver com o que as pessoas estão falando. Eu sei quem eu sou, eu sei a trajetória que eu construí, eu sempre preguei o bem, eu nunca puxei tapete de ninguém, eu tô aqui por mérito meu. Eu não tenho que preocupar com isso. A partir daquele dia, parece que eu virei a chave. E eu entendi que a gente precisa se valorizar. A gente precisa entender. E às vezes a gente não faz isso, Gladys. A gente ajuda tanta gente, coloca tanta gente pra cima. A gente não tem tempo de fazer isso. E nesse momento, se não fosse essa fala do meu marido, eu teria sofrido esse período todo. E aquilo ali, eu desliguei de tudo. E falei, gente, tá tudo certo. Cada um defende o que acredita. Eu vou continuar sendo a Débora que eu sou. Não vou mudar nada em razão de nenhum motivo. E vamos ver o que vai dar. E deu tudo certo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que esse autoconhecimento nos fortalece muito e faz a gente voltar lá atrás, sabe? Lembrar de tudo que você fez para chegar até aqui. Olhar para trás e ver a trajetória. Isso, e olhar para frente também, né? Claro. E falar assim, gente, o que eu preciso fazer para melhorar mais ainda? O que eu posso contribuir, né? Deixar aqui o meu legado de uma forma positiva. Então, eu acho que esse autoconhecimento nos fortalece muito, muito. E eu não posso falar que eu me conheço toda, mas essa chavinha aí me ajudou muito, muito, ninguém. muito. Eu acho que cada fase da nossa vida... Você tá chorando ainda, Renata? Tô não. Eu acho que cada fase da nossa vida, a gente descobre uma parte nossa. É verdade, né? Verdade. Se você tiver um pouquinho mais de tempo, você vai descobrir aquela parte sua mais profunda. É, verdade. Né? Se tiver um pouquinho mais de tempo. Verdade. Se não, pode ser que você demore mais um bom tempo para saber. Né? Mas eu acho que todo mundo devia parar um pouquinho para pensar nisso, né? Acho que isso muda muito, transforma muito. Às vezes eu escuto muita gente, muito advogado falar isso, principalmente os recém-chegados. Débora, eu acho que eu não vou dar conta. Eu falo, gente, ninguém chegou aqui onde eu tô, onde pessoas que estão lá em cima. Porque eu não acredito, gente, nessa questão de eu sou melhor do que ninguém. Isso não existe. Cada um tem a sua habilidade e competência diferente das outras. Né? Isso, eu, na verdade, olho que às vezes, por exemplo, em momentos de dificuldade, quem que eu vou procurar? Vou procurar você, Flor. Por que eu sou melhor que você? Nesse momento, eu tô numa situação diferente. Amanhã você pode precisar de mim, né? E o mundo é redondo, então não existe isso. Então, eu sempre falo pra eles, gente, uma frase que eu carrego, gente, ela tá no meu celular. Querer é poder. Então, a gente tem que se desafiar todos os dias. Qual que é seu sonho? Eu pergunto para eles. É ser um advogado? É ser uma advogada? Lute por ele. Não desiste no primeiro momento, não. A gente tem que ter resiliência, persistência. Se a gente for responsável, se a gente for uma pessoa estudiosa, ética, uma pessoa extremamente vocacionada para o bem, por que vai dar errado?
Não tem como dar errado. Só que hoje a gente vive num mundo muito imediatista, né? As pessoas querem para ontem. E a construção de uma carreira não é para ontem. Ela vem, né? E assim, eu sou de uma geração analógica, como todas vocês. Sim. E eu ainda acredito muito que a nossa melhor propaganda são as pessoas. É a pessoa que fala, ó, vai lá na Gladys porque ela me atendeu tão bem, ela tem uma energia tão boa. Vai lá na Flor porque a Flor me transformou como pessoa. Vai lá na Renata porque a Renata é uma menina muito bacana, ela tem a questão do empreendedor. É assim que a gente tem que viver. Então, quando a gente fala isso, porque as pessoas acham que a gente chegou até aqui assim, né? E os mesmos perrengues que eles estão enfrentando, a gente passou por isso. Não vê né? o processo. Persistência, eu acho que é a palavra para que a pessoa não desanime de jeito nenhum. Se é o sonho dela. Deixa eu te dar uma dica, enquanto você estava falando desse caso seu. Inclusive, aquele dia que eu dei uma palestra para vocês lá, você contou esse caso, eu lembrei. Você tá chorando também, né? Tô emocionada. Eu sou igual a Renata. Eu também sou muito emotiva. Tá chorando? Então tá bom. Não, toda vez que vocês estiverem com a cabeça confusa na madrugada, com muitos pensamentos, presta atenção numa frase. São só pensamentos. Todos os pensamentos são só pensamentos. E quando eles se tornam muito repetitivos, eles pegam uma forma. É o que a gente chama de forma-pensamento. E muitas vezes eles não são seus. Pois é. Isso demanda uma quantidade de energia, né? Nossa, não são seus. Então, cuidado, porque às vezes você passa a acreditar numa forma-pensamento que ela não é sua. Porque se você estava passando por uma situação onde tinha muitas mentes coletivas, uma mente coletiva envolvida, quer dizer, muitas pessoas, de repente te julgando, dando opinião, isso é o que a gente chama de mente coletiva, não é um fato só. Então, aqueles pensamentos tomou forma por essa mente coletiva. Ele pode não ter sido seu, mas por um tempo ele te convenceu que era seu. Sim, e é tão engraçado, a gente encontra pessoas nesses caminhos aí, principalmente nesses momentos, e eu escutei uma frase do meu amigo Bruno, que é um cara para além do tempo, né? Eu conheci ele é evoluído demais, ele falou para mim assim, Débora, as energias semelhantes vão permanecer. Vão permanecer. Sempre, é normal e tá tudo certo, né? Cada um segue o seu caminho. E eu passei a entender dessa forma, e é assim mesmo, né? Se as pessoas comungam dos seus ideais, dos seus princípios, valores, da sua vontade de fazer diferença na vida das pessoas, elas vão permanecer do seu lado, né? E não tem que julgar o outro por isso também, né? E tá tudo certo. Só deixa passar. Vamos para o nosso finalzinho, meninas? Vamos. Tá, e aí, tá no finalzinho, mas vamos lá pro bate-bola. Maior conquista? Maior conquista? Tem muita coisa para conquistar ainda, né, Nossa, Débora? Mas hoje. né? Nossa. Eu acho que a minha maior conquista é ter me tornado uma advogada. Eu acho que... Por quê? Porque... E essa conquista é diária também, viu, gente? Porque o crescimento profissional, ele é todos os dias. Então, assim, eu me sinto realizada na minha profissão. Porque eu vejo tanta gente reclamar, chegar desgastada do trabalho. Eu não chego assim. Eu trabalho com amor. Eu amo o que eu faço. Também. Então, eu acho que essa é a minha maior conquista. Eu trabalho por prazer. Adoro o que eu faço. Não me vejo em outro lugar. Olha a pergunta. Dá pra perceber. Eu amo. Gente, eu também amo o que eu faço. É muito Nossa, bom. eu amo. É. Não me Isso é cansa em tão nada. bom, né? Olha a pergunta que eu preparei pra você. Tô até com medo. Uma pedra no seu sapato profissional. Uma pedra no meu sapato. Bom, é o seguinte, a OAB, ela é apartidária, né? Pelo menos deveria ser. Quando a gente reúne para fazer projetos, a gente pensa no bem e não queremos que a pessoa tome questões políticas envolvidas. Então, o que eu considero uma pedra no sapato é quando as pessoas se aproximam pensando em ideais individuais para tirar proveito daquela situação em razão de alguma ou questão política ou, sei lá, dogmas para algum... Não só política, não. É quando as pessoas não se entregam de fato. Elas estão defendendo ideais individuais. Pessoas. Isso me incomoda muito. Quando você percebe a aproximação para tirar proveito pessoal, individual, isso me incomoda muito. E a gente percebe, né, gente? É muito diferente quando alguém quer ajudar ou quando a pessoa quer estar só na foto. Isso me incomoda. Né? Porque eu acho que a gente tem que querer fazer alguma coisa. Né? Eu acho que é essa pedra. E não é só na advocacia, não. Acho que é em tudo, né? Mais uma aqui, ó. Só pra... Uma luz na sua vida.
Nossa, eu acho que são os grandes amigos que eu fiz nessa trajetória. É tão engraçado, e eu me emociono porque são irmãos que eu conquistei, sabe? Nesses 3 anos aí, são presidentes de subseções, são advogadas, advogados que precisaram em algum momento de mim e acabam que viraram meus amigos para a vida toda. Então, eu acho que eu não teria contato com tanta gente do bem se eu não estivesse aqui. Sabe? E acho que essa corrente aumenta e ela emana energias positivas para todos os lados. Eu acho que essa fortaleceu muito como pessoa, como ser humano, sabe? Um olhar diferenciado para tudo, para a vida como um todo. Débora, dito tudo isso, quem é Débora Mello Vale? Nossa. Bom, eu acho que é uma mulher sonhadora, batalhadora, dinâmica ao extremo e que sempre quer mais. E eu sou movida a desafios. É engraçado, meu marido fala assim, às vezes alguém fala uma coisa, fala, não fala isso para da Débora, não, que ela vai querer fazer isso. Não fala. Então, eu sou uma pessoa que em constante busca, sabe? E isso cansa as pessoas que vivem em volta de mim, né? Meus pais, minha irmã, meu marido, mas é o meu jeito. Eu acho que eu sou uma pessoa sonhadora e que sempre quer fazer alguma coisa. Que bacana. Legal. Muito bom. Muito bom. Incansável. Incansável. E eu sou corajosa, eu descobri isso. Eu não sabia que eu era, mas eu sou. Você descobriu, demorou um tempinho? Não, não, assim, é até engraçado, porque às vezes as pessoas têm algum problema, isso em geral, tá? Família, no trabalho, na advocacia, as pessoas chama a Débora que ela vai resolver. A Débora não tem medo, ela vai. Pode chamar que ela vai. E realmente eu percebi que eu sou assim, eu sou corajosa. Se eu acreditar que aquela causa é válida, que ela é justa e que ela merece uma defesa, não é no sentido só jurídico, não. Eu tô lá. Pode contar comigo que eu tô lá. Não tem. Débora, mas você tá doido? Você vai falar isso com essa pessoa? Qual o problema? Claro, ela tá fazendo errado, eu vou lá falar. Então, eu acho que eu sou corajosa. Muito bom, muito bom. Muito Agora bom, você vai olhar para aquela câmera e vai escolher a quem você vai dedicar esse episódio. Nossa, eu acho que a minha dedicação é coletiva. É para tantas pessoas do bem que estão ao meu redor e que me ajudam a ser cada dia uma pessoa melhor, me ajudam a desenvolver projetos para a advocacia em geral que tem me ensinado muito ao longo dessa trajetória. E são pessoas que sempre estão ao meu lado de alguma forma, né? Ou como colegas de trabalho, ou trabalhando comigo na UAB. E eu acho que é isso. São as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu quero dedicar para essas pessoas. Muito bom. Muito bom. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Vamos agradecer os nossos patrocinadores. Vamos. Evento Turismo, Soma Engenharia, Mabel Sayeg, Estética e Bem-Estar. Audio Center, Desafio Empreendedor e Grupo Chico. Doutora Bianca Calil, Carlos Alberto Bragueto, assessor de investimentos, Blue 3 Investimentos. Muito obrigada.